se assentar. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Jeremias 18. Essa palavra foi uma das primeiras palavras que, se eu não me engano, em 2010, o Senhor falou comigo. Eu estava na minha casa ainda, eu morava lá no Valparaíso com o Tiago. Assim que eu casei, foi uma das primeiras ministrações que o Senhor falou comigo. Foi em Jeremias 18. E, novamente, o Senhor colocou no meu coração, quando eu recebi o convite, eu tinha outras palavras. Essa palavra já tem há muito tempo que eu tenho guardado, que o Senhor tem me colocado. E o Senhor falou assim, não, é essa palavra que eu quero que você ministre hoje. E eu falei, então, amém. Jeremias 18:1 fala assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levante e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou-se a fazer ele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos de fazer. Amém? E hoje eu gostaria de falar sobre como que é feito o processo do vaso. Antes do vaso estar pronto, acontece um processo por trás que muitas vezes a gente nem tem noção do como que acontece. O passo a passo, como que faz, como que o oleiro quer fazer, como que o oleiro planeja. E o primeiro passo que ele faz é escolhendo o barro. Muitas vezes o barro para a gente é inútil. Muitas vezes o barro para a gente não é nada, pelo contrário, é sujeira. Quando você pisa no barro, ele suja a sua casa, ele suja onde que você pisa. Mas o barro para o oleiro, ele é diferente. O barro para o oleiro, ele significa a matéria-prima. Porque muitas vezes eu mesmo trabalho no meio da roça, meu carro vive sujo do barro. Tem dia que eu falo assim, meu Deus do céu, acabei de lavar o carro e quando eu passo novamente, ele está todo sujo. Mas para o oleiro é diferente. O barro, ele é matéria-prima. O próximo passo que ele faz, assim que ele escolhe o barro, é o tratamento. O tratamento, assim que ele é escolhido o barro, ele vai lá e começa a tratar. Ele começa a limpar as impurezas. E assim que acontece nas nossas vidas espiritual. Nós somos o barro e a mão do Senhor é o oleiro. Ele vai lá, nos escolhe, tira do lamaçal e começa o tratamento. Começa a limpar, começa a tratar. Porque antes do barro, ele não consegue fazer o vaso, sendo que o barro ainda está impuro. Ele não consegue moldar o vaso, sendo que o barro ainda há sujeira. E assim que acontece na minha vida e na sua, quando estamos lá no mundo, lá no lamaçal do pecado. Porque para o mundo lá fora o barro é inútil, mas para a mão do oleiro, ele é matéria-prima. Então, quantas vezes o Senhor me tira e tira você do lamaçal? Ele começa o tratamento, começa a limpar, começa a tirar as impurezas. Porque onde que o barro, ele também precisa ter essa paciência. Porque o único que vê propósito no barro é somente o oleiro. O barro, por muitas vezes, a gente está ali passando por aquele tratamento da impureza, limpando, conservando, e a gente não entende. Mas o único que entende é o oleiro, todo o processo. O próximo processo é o amasso. Depois que ele escolheu o barro, depois que o segundo passo, que ele começa o tratamento, o terceiro passo começa o amassar. Para mim, o amassar do Senhor é o mais difícil que acontece nas nossas vidas. Sabe por quê? É quando a gente está sendo moldado. É quando a gente está sendo amassado. E você olha para o Senhor e fala assim, Senhor, não estou aguentando mais. Mas para o vaso, ele está sendo preparado, ele precisa ser amassado, porque ele precisa estar maleável, segundo a vontade do oleiro. Se o barro não estiver maleável, ele não consegue moldar o vaso. Se o barro não estiver na maneira certa, do jeito certo, começando o processo de cada etapa, ele não consegue finalizar o vaso.
E é o processo que é mais dolorido, porque estamos sendo amassados do jeito, da maneira do Senhor. Estamos sendo amassados da maneira que o oleiro quer, e não da maneira que nós queremos. Porque se for da nossa vontade, a gente não quer nem começar o processo. A gente não quer nem começar a tirar as impurezas. A gente não quer nem começar a ser amassado na mão do oleiro. Por isso que tem que ser a vontade do oleiro. Porque é o propósito dele. É da maneira dele. Do jeito dele. Porque ele sabe como que vai terminar o vaso. E o quarto processo é nesse processo todinho. Da escolha do barro, do tratamento, do amassado. O processo é onde que passa só você e o oleiro e ninguém vê. Muitas vezes você está aqui louvando, muitas vezes você está aqui glorificando, mas por dentro você está sendo amassado pela mão dele. Porque muitos querem ver o propósito, mas poucos querem ver o processo. Muitos querem saber onde que vai chegar o propósito, como que vai ser o vaso, se ele vai ser bonito, se ele vai ser grande, se ele vai ser pequeno, mas poucos querem saber como que está acontecendo o processo por trás. Muitos querem saber como é que você conseguiu chegar lá, mas ninguém quer saber o processo primeiro que foi. O primeiro processo que acontece é a escolha, que você tem que começar a rejeitar as suas escolhas e começar a aceitar da maneira que o oleiro quer. Muitas pessoas não querem passar por isso, mas sabe qual é o sacrifício do Senhor? Falar assim, chega, não é mais da sua vontade, é da minha. Eu quero abrir tal coisa, Senhor. Não, não é da sua maneira, é da minha. Eu quero abrir a tal porta A, mas o Senhor quer abrir a porta C. Essa é uma escolha do oleiro que Ele quer nas nossas vidas. É nossa decisão. O processo do barro, ele primeiro é feito de dentro para fora. O Senhor começa a fazer, a moldar dentro de nós. É onde que Ele tira e fala assim, Diana, eu vou te começar a moldar dentro de você. Eu vou começar a te moldar da maneira que eu quero. Porque se eu falar para vocês, todos os dias eu sou moldada pelo Senhor. Todos os dias eu peço para o Senhor me moldar. Porque a maneira que eu quero seguir não é a maneira que o Senhor quer. Porque a maneira que a Diana quer seguir é chegar e não dar um bom dia, é chegar e seguir a minha vida, é chegar e fazer as minhas coisas, os meus propósitos sozinha. Mas onde que entra a mão do oleiro? Esse é o processo. E é o processo mais difícil que acontece nas nossas vidas. E depois que o oleiro tira todas as impurezas do pecado, depois que ele começa a amassar, porque o barro ele precisa estar maleável. E é o processo que é o mais difícil. Quando o Senhor me deu essa palavra aqui, foi mais ou menos no mês de julho. Foi quando eu me quebrei literalmente nas mãos do oleiro. Foi quando eu olhei assim para o Senhor e falei assim, para mim agora que já deu. E eu me lembro perfeitamente quando o Senhor me deu essa palavra. Foi num culto de quarta-feira. Eu estava tão engasgada, que o Tiago falou assim, hoje você não vai para a igreja? Eu falei assim, hoje eu não vou porque eu quero ter o meu momento, eu e o Senhor. E eu sei que quando o Tiago saiu, eu olhei assim, eu comecei a gritar. Tudo aquilo que estava entalado dentro da minha garganta. Eu comecei a gritar com o Senhor. Eu gritava de uma tal maneira que eu chorava e derramava as minhas lágrimas. E eu falei para o Senhor, o que o Senhor quer agora de mim? Eu estou completamente quebrada. Como é que o Senhor quer que eu ministre? Como é que o Senhor quer que eu ore? Como é que o Senhor quer que eu cuide, sendo que eu estou sendo quebrada? E naquela noite eu comecei a chorar e comecei a ler a palavra. E quando o Senhor me deu isso. E quando o Senhor falou assim, mesmo quebrada ou inteira, é na minha presença que eu te quero. É na quebrada ou inteiro. É assim que eu quero te servir. É assim que eu quero que você me sirva. É no teu processo mais difícil que eu quero te moldar novamente. E essa molda, muitas vezes, quase ninguém aqui sabia o que eu estava passando.
Por muitas vezes as pessoas sabiam que estava sendo um processo difícil, tudo mais, mas ninguém sabia. Só era somente eu e o Senhor que sabia o processo que eu estava passando. Porque era no momento do amasso, era no momento do processo que eu olhei para o Senhor e falei assim: Senhor, eu não dou conta mais. Senhor, eu não dou conta mais. E o Senhor falava: tu está sendo quebrado, é nas minhas mãos. Tu está sendo quebrado, é na maneira certa. Porque eu refaço novamente. Por enquanto que estamos sendo quebrados nas mãos do oleiro, no lugar certo, assim Ele é o único que pode nos refazer novamente. Mas quando nós se quebramos nos lugares lá fora, no mundo lá fora, quando se quebramos em amizades erradas, em lugares errados, você é descartável. Você é como um lixo lá fora. Você só se torna, o único que pode te refazer novamente é o oleiro. Porque quando você se quebra na mesa errada, você se torna chacota. Pelo contrário, as pessoas olham para você e te dão o conselho errado. A primeira coisa que as pessoas fazem, vai lá e te apoia. Faz isso mesmo. Porque se eu tivesse quebrado nas mesas erradas, nem aqui eu estaria novamente. Porque de quantas pessoas eu escutei: o que tu está fazendo aí? Tua casa está toda quebrada. A tua vida está sendo quebrada e você ainda continua ministrando. E eu falei: por enquanto que eu existir, por enquanto que eu tiver força, vai ser arrastada ou inteira, vai ser quebrada ou inteira, rachada ou cheia, mas é na presença do Senhor que eu quero estar. Porque quando você chega e você se quebra no ambiente errado, você se torna lixo. Ele te usa, quebra e joga fora. Porque na minha casa, se quebrar um copo ou rachar qualquer coisa, automaticamente eu vou jogar fora. Porque eu não sou o oleiro. Eu não consigo refazer novamente. Eu não consigo moldar novamente. Mas quando se quebramos na maneira certa, no lugar certo, nas mãos certas, a gente consegue refazer novamente. O Senhor começa a refazer, o Senhor começa a moldar, o Senhor quebra quantas vezes for possível. Mas se você se quebrar na presença do Senhor, é assim que Ele quer que você esteja. Quebrado ou inteiro, se permita estar sempre nas mãos do oleiro. Mesmo no meio do processo, nunca deixe de adorar o Senhor. Mesmo no meio do processo, nunca deixe não entregar nas mãos dele. Mesmo o barro sendo quebrado, o oleiro, ele não desiste de você. Pelo contrário, o oleiro vai lá e te dá uma segunda chance, o oleiro te dá a terceira chance, o oleiro te dá a quarta chance e te molda quantas vezes for necessário. Você não é vaso descartável. Você é um vaso que voltou para as mãos do oleiro nessa noite. Você nessa noite está sendo moldado pelo Senhor. Muitas vezes chegamos aqui rachado e ferido, se sentindo sem valor nas mãos do Senhor. Quantas vezes chegamos aqui, sentamos na cadeira e olhamos para um lado e para o outro e perguntamos para o Senhor: Senhor, minha vontade nele é de estar aqui, Senhor. Senhor, estou passando por um processo tão difícil, ó Pai. E eu não consigo enxergar a Tua mão, Senhor. Quantas vezes sentamos nessa cadeira aí com o coração quebrantado, com o coração triste, com o coração angustiado. E perguntando: onde está o Senhor? E perguntando para o Senhor: Senhor, me refaz novamente. Me refaz novamente, Senhor, porque eu não estou vendo solução. Eu não consigo ver uma solução, eu não consigo ver a Tua mão, eu não consigo ver aonde que eu estou. Porque quando eu passei por esse processo, muitas vezes eu me questionei assim com o Senhor. Eu falei para o Senhor: Senhor, eu não estou vendo a Tua mão na minha vida. Parece que eu estou sozinha no barco e o Senhor está lá na beira e eu estou sozinha navegando.
Quantas vezes eu cheguei e falei, Senhor, eu estou quebrada hoje. Nem orar eu não quero, nem te buscar eu não quero. Mas o Senhor ia lá e agarrava na minha mão e falava assim, filha, eu estou aqui. Tu está sendo moldada na minha presença, tu está sendo moldada nas minhas mãos. Só confia em mim. E eu olhava para um lado, olhava para o outro e falava assim, Senhor, eu não vou aguentar este processo. E foi quando o Senhor mais me usou. Foi quando o Senhor mais me colocou para abraçar pessoas, abraçar jovens. Foi no momento mais difícil da minha vida que eu servi para ser abraço para outras pessoas. Foi no meu processo da quebra do meu vaso. Foi no processo onde que eu olhei e não via solução nenhuma. Foi no meu processo que eu cheguei e foi quando o Senhor mais me deu palavra. Que quando eu abri a Bíblia e eu começava a folhear ali, o Senhor falava comigo. Hoje mesmo, quando eu estava indo trabalhar e o Senhor me trouxe a lembrança de novo dessa primeira palavra em Jeremias 18. Foi assim que aconteceu lá no meu apartamento. Eu estava sozinha e o Senhor me trouxe a mesma lembrança, há mais ou menos de 15 anos atrás. E eu falei assim, Senhor, obrigada. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque até aqui o Senhor me sustentou. Porque até aqui o Senhor me deu as tuas mãos. Foi no momento mais difícil, foi no momento do processo que eu passei, do amassar do Senhor, que eu enxerguei a mão dele. Se eu falar para vocês que foi fácil, não foi fácil. E não vai ser fácil. Ficar na mão do oleiro nunca é fácil. Porque são onde que a gente tem que ter escolhas. Tirar o meu eu e a mão do oleiro se cresce. É tirar o eu da Diana e falar assim, eis-me aqui, Senhor. Tira as minhas vontades, Senhor. Tira, Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que não te pertence e não te agrada, Pai. Mata, Espírito Santo de Deus, todo eu. Mata, Espírito Santo de Deus, todas as minhas vontades. E assim que acontece nas nossas vidas. É assim que acontece quando estamos no processo do vaso. É assim que acontece quando nós se rachamos novamente na mão do oleiro. Mas eu queria te falar hoje à noite. Mesmo que você esteja quebrada, mesmo que você esteja rachada, não se esqueça que você está sendo quebrada nas mãos do Senhor. Não se esqueça que o único lugar que você pode se refazer novamente é na casa do oleiro. É nas rodas que ele começa a refazer novamente. E se refaça quantas vezes preciso for. E pode acreditar que cada vez que você é quebrada, cada vez que você é moldada, o Senhor te engrandece cada vez mais. O Senhor começa a te levantar em lugares que você nunca pensou em tocar. Você começa a ter uma intimidade com o Senhor tão grande que você não tem noção. Que até o jejuar, que era difícil, começa a ser uma batalha todos os dias. Quando você está passando pelo processo, eu falo isso muito para os meus discípulos. Quando você está passando por um processo, até jejuar você lembra de jejuar. Porque você fala assim, Senhor, eu vou jejuar agora a semana todinha. E eu vou jejuar não é só até meio dia não. Eu vou jejuar até 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, porque eu quero passar por isso aqui. Eu quero sair logo desse processo. Até isso nós se lembramos. Até isso ficamos mais sensíveis ao Senhor. E eu gostaria de agora que todo mundo se levantasse. E eu queria te chamar aqui na frente. Você hoje que chegou aqui, totalmente rachado, totalmente ferido. Eu quero te chamar aqui na frente, você que hoje trouxe uma palavra que alguém jogou na sua vida. E você está se sentindo hoje inútil. Eu quero te falar uma coisa nessa noite. Você não é inútil, você é matéria-prima nas mãos do oleiro.
Hoje é noite de reconstrução. Hoje é noite de avivamento. Hoje é a noite do Senhor reconstruir esse barro. Hoje é a noite de você se moldar na presença dEle. Hoje é a noite de você entregar e falar assim: eis-me aqui, Senhor. Está doendo, Pai. Está sendo difícil, Espírito Santo de Deus. Mas eis-me aqui, Senhor. Porque é quebrado ou inteiro, Senhor, eu quero te servir. É sendo as minhas maiores feridas, Espírito Santo de Deus, mas eu quero te entregar hoje à noite. Eu quero te entregar, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa me moldar, que eu possa estar maleável nas mãos do oleiro. Pode doer o tanto que for, Senhor, mas o processo eu sei que o Senhor vai passar. Pode doer o tanto que for, Espírito Santo de Deus, mas é nas tuas mãos que eu quero ser moldado. Porque lá fora você pode ser considerado como inútil, mas nas mãos do oleiro você é matéria-prima. Nas mãos do oleiro você é vaso. Nas mãos do oleiro ele sabe como que consegue te refazer novamente. Se quebre na presença do Senhor. Traga aqui, vem aqui na frente. Você que está com sentimentos, que você fala assim: Senhor, eu estou travada. Senhor, eu recebi tanta palavra já pelo meu passado. Eu já recebi tanta pedrada, tanta palavra que eu não vou dar conta, que eu não vou conseguir. Eu quero te chamar aqui na frente e você comece a ser, que o Senhor comece a te refazer novamente nessa noite. Que o Senhor comece a quebrar novamente e moldar o seu vaso. Porque hoje é noite de reconstrução. Hoje você não veio por aqui por acaso. Você está se quebrando no lugar certo. Você está se quebrando nas mãos certas. O mundo lá fora não quer que você se quebre. O mundo lá fora, ele quer que você tenha você por inteiro. Que na maneira que no dia que você se quebrar, ele vai jogar fora você. Mas na casa do oleiro, nas mãos do oleiro, ele vai te refazer novamente.